alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo cantou. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus do Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, invocando neste dia a proteção de Miguel, como eu dizia no início da missa, como assim ele foi invocado desde o início da igreja? Os cristãos em Roma, bem no início, que não eram cristãos desde o início, eles foram tentando se adaptar à nova vida que eles tinham escolhido e nessa adaptação eles trouxeram algumas coisas que era da vida que eles tinham antes. E antes eles invocavam os seres espirituais, pedindo a proteção contra as chuvas, contra as pestes. Seja em Roma, seja na Grécia, haviam deuses para várias situações. E quando estes que tinham se convertido ao cristianismo começaram a passar ou continuaram a passar pelas mesmas coisas que eles passavam antes, como por exemplo as pestes, como por exemplo as grandes tempestades, não pensemos que só a nossa cidade enche e é só de agora que as enchentes estão aí. Não. Lá em Roma tem um rio chamado Trastevere. E esse rio,
Então os cristãos, eles começaram a invocar também os anjos como seres celestes, pedindo justamente essa proteção. Eu estou fazendo essa contextualização porque, mais uma vez, Deus nos presenteia com aquilo que nós tínhamos programado, hoje, 7º dia, de rezar contra todo e qualquer tipo de peste. E o Senhor nos presenteia com este evangelho, que é justamente das tempestades sobre essa casa, dos ventos sobre essa casa, das enchentes sobre esta casa. Se for construída sobre a rocha, pode vir o que vir, não cai. Mas se não foi construído sobre a rocha, qualquer soprinho cai. A rocha sabemos muito bem quem é Jesus Cristo. E aí então eu já coloco uma pergunta para você. Você tem colocado a casa da sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo? Ele é o fundamento da sua vida? Ele é aquele que sustenta a sua vida? Ou Ele é aquele que nós nos lembramos só no processo de manutenção? O que eu estou dizendo no processo de manutenção? Como uma casa que a gente não vê que ela vai se deteriorando com o tempo. A gente não percebe que ela vai se deteriorando com o tempo. E aí quando começa a cair uma coisa aqui, ali, acolá, a gente se lembra, nós nos lembramos que precisávamos ter feito uma manutenção, ou precisávamos ter feito uma constante observação. A gente não vai assim. A gente não vê a nossa vida como algo que vai se desgastando. E quando eu falo vida, eu falo a vida física, mas eu falo também a vida espiritual. Porque também na vida espiritual, nós vamos nos desgastando. Como a casa que, se foi construída sobre a areia, vai cair. Mas se ela foi construída sobre a rocha, não cai, porque o fundamento está bem alicerçado. Depois, quando você for embora, dá uma olhadinha ali essa sala que tem o Espírito Santo, e não é à toa que tem o Espírito Santo em cima, é a sala do pároco, não é a minha sala, é a sala do pároco. Que amanhã eu vou embora, aí vem o outro pároco e continua ali na sala. Então ali é a sala do pároco. Não sei por quê, porque a secretaria está aqui desse lado, tem o peso da torre na secretaria, mas o que afundou foi lá. E se você perceber direitinho, lá tem um degrau que formou. Ou seja, eu peço a Deus que o sustento daquela sala seja Jesus Cristo, porque já se movimentou um pouquinho. Se movimentou, ela levantou. Tem um degrauzinho ali. E esse degrau é justamente para me mostrar diariamente que eu preciso construir a minha vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Senão, o fundamento afunda. E a ruína, como diz o Evangelho, será grande. Pega água para mim. Mas dentro disto, nós precisamos aprender duas coisas. Como diz o Evangelho. Obrigado, pode deixar aqui. Jesus dá duas qualidades quando ele conta essa parábola. Mas eu não vou contar essas duas qualidades. Primeiro, quando nós não a temos, e eu não vou falar agora qual é, para que você preste atenção no que eu estou falando, senão eu já te dou a resposta, daqui você desliga e não entende mais absolutamente nada. Se nós não temos as duas qualidades que Jesus coloca no Evangelho, as pestes vão se alojar em nós. E onde as pestes se alojam em nós? No físico, na mente
e no nosso espírito. Eles se alojam ali. As pestes se alojam ali. Mas nós precisamos ter as duas qualidades que Jesus fala no Evangelho. Porque se nós não tivermos essas duas qualidades que Jesus fala no Evangelho, nós vamos conviver, ou melhor, vamos morrer por causa dessas pestes que vão se alojar. Deixa eu te dizer uma forma muito clara. Seu corpo tem um monte de bactérias. Você sabe disso. E o seu corpo tem um monte de anticorpos que combatem diariamente essas bactérias, esses bichos que tem dentro de você. Então nós convivemos com todas essas pestes que se alojam no nosso físico, que se alojam na nossa mente e que se alojam no nosso espírito. Nós convivemos até o fim da vida. Mas só vamos conviver até o fim da vida e vida longa se nós tivermos essas duas qualidades que Jesus fala no Evangelho e que eu não vou falar, eu vou falar só no final. Nós vamos conviver, por quê? Porque nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Então, muitas pestes vão se alojar no nosso corpo. Muitas vão se alojar no nosso corpo. Só que se nós tivermos esses anticorpos que Jesus diz no Evangelho, eles vão destruir, ou pelo menos eles vão neutralizar. E aquela peste do nosso corpo não vai crescer, aquela peste na nossa mente não vai crescer, aquela peste no nosso espírito não vai crescer. Eu já disse onde elas se alojam, mas agora eu preciso dizer quais são. Que pestes são essas que podem nos destruir? As pestes, primeiramente, da mente, as pestes da nossa cabeça. Estamos rezando e vamos rezar daqui a pouco mais ainda, pedindo a Deus que nos proteja, com o auxílio de São Miguel, que nos proteja de todas as pestes. Mas não basta somente as pestes no físico. Precisamos também ser protegidos das pestes da mente e das pestes do coração, das pestes do espírito, digamos assim. Quais são? As pestes da mente. Preste atenção. São Tomás de Aquino diz uma coisa, eu falei isso numa das homilias de domingo, que nós temos um pecado que é pai de todos os pecados, ou que nós temos uma fragilidade que gera todas as outras fragilidades. As pestes da nossa cabeça, preste atenção, primeiramente, o rancor é uma peste. Segundo, os arrependimentos da vida. Terceiro, as carências da vida. Estas pestes se alojam na nossa mente e que podem nos destruir. Elas geram as doenças invisíveis, como, por exemplo, muitas vezes as depressões, como muitas vezes as síndromes de pânico, disso, daquilo. Claro, tem a questão física, obviamente, mas tem o gatilho. E o gatilho, ele nasce dessas três coisas: do rancor, dos nossos arrependimentos e das nossas carências. Por isso que muitas vezes parece que a gente patina, porque na verdade nós estamos infectados com essas pestes, e se não temos os anticorpos que Jesus fala no Evangelho, nós vamos deixar que o rancor nos mate por dentro, nós vamos deixar que o arrependimento não nos faça caminhar, e nós vamos ficar em busca de preencher um buraco que é a nossa carência. Quais são os rancores da sua vida? Quais são os arrependimentos da tua vida? Quais são as carências da tua vida?
Pensa um pouquinho e se desfaça dessas pestes hoje. Passa o filme da tua história e veja quanto rancor você guarda ainda hoje. Das pessoas, das situações, das coisas. Deixa passar o filme da sua história e preste atenção nos arrependimentos que você tem. Quantas e quantas coisas você fez que, se você tivesse uma máquina do tempo, você falaria: eu não faria isso. Eu não iria naquele lugar. Eu não me encontraria com aquela pessoa. Eu não teria tomado essa decisão. Eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Só que o problema, não, você não tem máquina de tempo. Você não volta. Por isso que a peste do arrependimento que se aloja na nossa mente não nos deixa caminhar. E o pior, vai nos matando aos poucos. Vai nos matando aos poucos. Por quê? Porque eu estou construindo a minha casa, mas eu estou construindo a minha casa sobre areia. Areia do rancor, areia do arrependimento ou dos arrependimentos e a areia das carências. Eu não fui amado, eu não fui querido, eu fui abandonado, eu fui traído, então eu vou construindo sobre a rocha. Não, sobre a areia da carência, que só vai abrindo buraco para você se enfiar. E aí nós vamos tendo mais arrependimentos, e nós vamos tendo mais rancores, porque uma coisa vai levando a outra. A carência leva ao arrependimento, o arrependimento leva ao rancor, o rancor leva à carência, a carência leva ao arrependimento, o arrependimento leva ao rancor, e assim vai indo. E a construção que você até quer construir, você quer, é desejo seu. Mas a construção é sobre areia. Essas são as pestes da mente, mas tem as pestes do espírito também. As pestes do espírito, que nós temos, porque vamos construindo a nossa casa sobre a rocha. A primeira peste do nosso espírito, que vamos construindo a casa sobre a areia, é daqueles pecadinhos que muitas vezes nós que somos padres ouvimos na confissão. Os pecados de estimação. Primeiro, o erro já começa. Ninguém tem estima por pecado. Mas é aquele pecado que você não consegue mudar. É aquele pecado que te leva para a confissão, se é que você se confessa. É aquele pecado que sempre está batendo na sua porta e você sempre está abrindo e dizendo: bem-vindo. Essa é a primeira peste do seu espírito, porque, seja ele qual for, você está construindo a sua casa sobre areia. Você está aqui, você está me acompanhando na transmissão dessa missa, você está buscando, você reza, você está rezando com o Frei Gil às 4 horas da manhã, você está fazendo penitência não sei com quem, você está fazendo não sei o que, não sei com quem, mas você cultiva este pecado, que pode ser o pai de todos, e te leva só à construção sobre a areia. Você vai cada vez mais desmoronando, caindo, com qualquer soprinho que aconteça. Só que tem também a segunda peste. Este pecado que a gente cultiva e que a gente não toma vergonha na cara para mudar de verdade, com a repetição dele, gera a segunda peste, o vício neste pecado e em todos os outros. Aí já é ele que me domina, porque eu já não tenho mais liberdade de escolha, porque agora é um vício meu. Eu nem percebo. Por exemplo, um pecado da mentira. A gente cria uma mentira tão grande que nós nos convencemos com aquela mentira, ao ponto de dizer que aquela mentira, que eu sei que é mentira, mas como o pecado da mentira já me domina, eu já até acredito que aquilo é verdade. Quer ver um pecado, um vício que você acha que é verdade?
Você se olha no espelho e fala que você é bonito. Você acredita nisso. Não é verdade? Estou brincando. Deus deve te achar bonito. A gente pratica tanto aquele pecado, que aí uma outra peste que faz com que a gente construa a nossa casa sobre areia é o vício daquele pecado. É o vício daquela situação. E a gente não muda. Quer um exemplo muito claro? Sabe, toma consciência que está numa situação irregular, mas aí fica esperando a morte da bezerra. Tem uma situação de um casamento que precisa acontecer, mas aí fica esperando o padrinho não sei da onde, a madrinha não sei do que, esperando não sei o que do marido, esperando não sei o que da esposa. Toma vergonha na sua cara. Se você sabe que está numa situação irregular, se você sabe que você está em pecado, e fica ali enrolando, não, vou esperar quem? O caixão? Aqui é uma peste, que não adianta pedir para São Miguel, eu preciso tomar a minha atitude, que eu vou falar daqui a pouco quais são. Mas tem a terceira peste do Espírito, que é aí quando acontece em mim já a indiferença em relação a essas coisas. Eu primeiro fui dominado por aquilo, porque eu cultivei aquilo. Depois eu fui repetindo, virou um vício. Mas quando vira o vício, eu ainda tento até aqui e acolá lutar, porque eu ainda tenho consciência. Mas a pior coisa não é nem o vício, é a indiferença em relação àquilo. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Isso é exagero. Não, isso aí é coisa lá da Igreja Católica. Isso aqui é coisa lá daquele povo. Eu me torno indiferente a uma situação que no início eu sabia que estava me dominando, mas eu deixei, até que aquilo me dominasse de uma tal maneira e me neutralizasse de uma tal maneira. Ou seja, eu construo a casa sobre a areia. As pestes do corpo, nós nem precisamos falar. E eu não vou aqui falar, porque são tantos. Basta você pegar lá a lista da Organização Mundial de Saúde, tem muita coisa que você precisa acrescentar lá. Mas pega lá a lista da OMS e aí veja lá a lista de doenças que tem no mundo. E aí você vai ver quais são as pestes do teu físico, muitas vezes. Mas quais são as qualidades que Jesus exalta no Evangelho, que pode, se nós assim permitirmos, nos libertar destas pestes? Começa o Evangelho assim: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, presta atenção, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Às vezes a gente faz, mas Deus conhece o coração. Às vezes nós mesmos nos enganamos com o nosso ser cristão. Às vezes nós mesmos nos enganamos com o nosso ser religioso. Ou até mesmo nós mesmos queremos nos enganar, fingindo que estamos rezando e fazendo o que nós temos que fazer. Mas não é essa. Mas aí Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso se chama obediência. O primeiro anticorpo para que você possa ser livre de todas essas pestes que eu falei, é você ser obediente a Deus. Do latim audire, ouvir de perto, ouvir próximo, para poder reconhecer a voz de quem está dizendo a você.
Nós temos muitas e muitas práticas religiosas externas. Muitas. Temos muitas práticas religiosas externas. Mas para ver se nós estamos ou não estamos ainda evangelizados de verdade, deixemo-nos observar nas coisas mais espontâneas que saem de nós. Quando você é pisado no calo por alguém pisa no seu calo e você já dá um tapa na cara dela. Foi sem querer. Não, é falta de evangelho. O primeiro anticorpo para que você se livre de todas as pestes e assim você comece a construir a sua casa sobre a rocha, é obedecer a Deus, deixar as práticas externas, porque não é o convencimento do que você faz que vai te convencer, não, as nossas práticas externas precisam ser um transbordamento do que a gente vive, e não o contrário. Não é fazendo as práticas externas que eu vou engolir de goela abaixo. Não é. E não é assim que eu venço as pestes que crescem em mim. E não é assim que eu venço a casa construída sobre a areia. Não é. Só que tem a segunda coisa que Jesus exalta, quando ele fala no Evangelho. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que é prudência? É você não se arriscar. Prudência é você saber que o amanhã é apenas uma possibilidade, não uma certeza. O que é prudência? Literalmente, é você ter medo de se lascar. E se lascar não é nada mais, nada menos do que tirar lascas. Não é o que você pensa não, viu? Lascar vem do verbo tirar lascas. Se lascar é isso, é você tirar lasca de você, tirar pedaços de você. Uma pessoa prudente é alguém que tem medo de ser arrancado pedaços de você. Uma pessoa prudente é aquela pessoa que não arrisca se ela não tem realmente certeza, se ela não tem realmente vontade de ir para o céu. Uma pessoa prudente é aquela pessoa que olha e diz, desse jeito eu vou construir a minha casinha sobre areia. Desse jeito eu vou construir a minha casinha sobre essa lama. Minha gente, eu estive em Brumadinho há 2 anos, logo depois que aconteceu lá aquele desastre. Eu fui fazer uma série de programas, Gente de Fé, em Brumadinho. Que tristeza. Que tristeza aqui. Tudo que foi arrastado pela lama. E você olhar as casas que não eram construídas sobre areia, não. Elas eram construídas ali até alicerçadinhas, mas a avalanche do mundo cobriu aquilo. Mas eu não quero somente pegar o lado negativo disso. Eu quero dizer que muitas casas permaneceram em pé, mesmo que com lama até o teto, porque elas estavam construídas sobre a rocha. Quantas barragens na sua vida já estouraram e destruíram a sua casinha? Para terminar, eu só vou te dizer uma coisa. Um dia será a última vez que uma barragem vai estourar e vai passar sobre a casa que você construiu. Um dia será a última. E nesse dia que será a última, onde será que você construiu a sua casa? Sobre a rocha que é Cristo? Ou sobre a areia das pestes, do rancor, dos arrependimentos, das carências,
daqueles pecadinhos que eu vou cultivando e eu vou atrasando, adiando a minha conversão. Aquela areia chamada vício, porque aquilo eu já fui dominado por aquilo. Ou até mesmo a areia chamada indiferença, porque já lavei as mãos daquilo. Nós vamos rezar sim, para que São Miguel nos proteja contra todas as pestes. Mas não adianta pedir que Ele nos livre das pestes físicas, porque pode ser que se eu pegue uma peste física, o tempo adiante, e eu me apresente diante de Deus despreparado. E se eu estiver despreparado, o que será de mim? Cabe a Deus julgar. Mas pelo que Ele já nos ensinou, acho que a gente já deveria ter colocado a barba de molho e começado a pensar em construir a casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.